paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui com o programa O Poder da Palavra e queremos continuar caminhando sempre mais e mais nos princípios da Palavra de Deus. Estamos muito felizes dos resultados que esse programa está trazendo e queremos continuar incentivando você a incentivar outros a assistir esse programa. Gostaria de convidar você a fazer um verdadeiro evangelismo nesse ponto. Divulgar este programa, enviar os seus e-mails, convidar os seus amigos, repassar a mensagem. Deus está falando muito conosco. E neste mês agora, de março, eu quero tratar com você um assunto muito importante, um outro princípio bíblico, que é o princípio da paternidade espiritual. Muitas pessoas não compreendem que a palavra de Deus está repleta de princípios pelos quais Deus ordenou todas as coisas. E quando nós aprendemos esses princípios e começamos a colocá-los em prática, então nós começamos a colher frutos e perceber os efeitos da obra de Deus em nossa vida. São vários os princípios que nós encontramos na palavra, mas um dos princípios, que é este que eu quero tratar com você, é o princípio da paternidade espiritual, que diz respeito à capacidade que cada pessoa, cada cristão, cada pessoa de fé tem no Senhor de fazer novas pessoas de fé. Quando nós falamos em paternidade espiritual, algumas pessoas podem imaginar que isso seja uma obra de alguém muito santo, que isso tenha a ver com o dom de alguém fundar algum tipo de instituição na igreja. Mas, na verdade, o princípio da paternidade espiritual diz respeito à capacidade de gerar filhos para Deus, de procriar, de multiplicar o dom que está em você. A paternidade espiritual diz respeito à fecundidade que o Espírito Santo colocou em cada batizado para fazer novos batizados. A paternidade espiritual é um princípio tão importante que os primeiros cristãos viveram isso com muita força, de forma que nos períodos iniciais da história da igreja, onde ocorreram vários martírios, chegou-se a dizer, nos dados da história, ficou-se registrado isso, que o sangue de cristãos era semente de novos cristãos. O sangue de mártires fecundava novos cristãos e que muitas vezes eram também levados ao martírio. De forma que em aproximadamente 30 anos todo o Império Romano já tinha conhecimento do cristianismo e toda a cidade de Jerusalém já tinha dentro de si 100 mil cristãos. Então a paternidade espiritual é um princípio muito importante e que cada cristão precisa aprender e que precisa praticar para acontecer a obra que Deus espera. E eu quero olhar com você um texto que é inclusive conhecido das Escrituras e que está no Salmo 127, na tradução da linguagem de hoje, da Paulinas, o Salmo 127, versículo 3, 4 e 5. Note o que diz o Salmo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esta passagem, ela não está simplesmente falando dos filhos naturais, dos filhos que o homem pode ter na sua natureza, no seu matrimônio, no seu casamento. Mas ela se refere ao princípio bíblico da paternidade espiritual, da capacidade que o Espírito Santo colocou no fiel, no crente, para multiplicar filhos, para fazer filhos para Deus. Deus quer ver não só o céu, mas a terra cheia de seus filhos, abençoando a terra. Jesus inaugurou isso
quando lá em João capítulo 1 diz: ele veio trazer uma mensagem para os seus não o receberam, se referindo aos judeus, mas depois dizendo: todos, porém, que o receberam, tornaram-se filhos de Deus. Então esta paternidade espiritual diz respeito ao crescimento desta família de Deus. E aí é feliz o homem que é usado por Deus para fazer filhos para Deus. Este homem tem em suas mãos esses filhos como um guerreiro tem flechas em suas mãos. O que isso significa? Cada um de nós foi batizado, ungido com o Espírito Santo, para dar testemunho da glória de Deus, para ser usado por Deus. E não somente numa obra em que nós vivenciamos a graça de Deus, mas em que nós multiplicamos essa graça de Deus. Este princípio da paternidade espiritual diz respeito à nossa capacidade de fazer novos discípulos do Senhor. Então a paternidade espiritual está ligada diretamente, ou pode ser também chamada de discipulado. É a capacidade de fazermos discípulos de Cristo, do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo dotados de maior autoridade em Cristo Jesus. Nós estamos não somente vivendo o Evangelho, mas estamos multiplicando o Evangelho. Quando se levanta contra nós a obra do maligno, que está dita aqui, enfrentar os inimigos no tribunal, porque o maligno está sempre procurando o meio de nos derrotar, de nos derrubar, nós temos um aumento de autoridade, porque temos filhos no Senhor, que nós multiplicamos com a graça do nosso Deus. E aí formam-se uma grande cadeia de comunhão, uma fortaleza no Espírito. Homens se unem no Espírito do Senhor e forma-se uma grande cadeia, uma fortaleza realmente para derrotar as obras do maligno. Já não sou eu mais sozinho. Aliás, a Bíblia diz: um homem só, ele pode ser derrotado. 2 ou 3, como um maço de varas unidas ou uma corda entrelaçada, dificilmente poderá ser quebrada. Mas como se faz isto? Se faz por meio da paternidade espiritual. O homem que tem isso na sua mocidade, quando a Bíblia fala dessa mocidade, da sua juventude, nós sabemos que na vida natural o homem tem fases. E a juventude do homem é a fase onde ele tem maior fecundidade para a procriação. Ora, fazer filhos na mocidade significa explorar o potencial de fecundidade que o Espírito Santo colocou em nós. E esta mocidade ou esta fecundidade no Espírito, ela não tem fim. Ela existe enquanto você caminha na presença de Deus. Então, eu quero caminhar com você nisso neste mês. Quero que o Senhor Deus lhe abençoe para que seu coração se derrame neste princípio e você descubra que você é capaz não só de ser uma bênção, mas de multiplicar esta bênção e de fazer esta bênção, inclusive a partir de sua própria casa. Você é instrumento de Deus para fazer filhos para Deus. Quando cada cristão descobrir isto, este mundo será transformado pela graça do nosso Deus. Por isso, nesse primeiro momento, quero ficar com as palavras desse salmo. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele faça com que nós entremos nessa grande fecundidade e possamos ser usados por Ele para multiplicar filhos para a glória do nosso Pai. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome por nos ter dado do Teu Espírito e por ter colocado em nós fecundidade espiritual. Senhor Deus, nós oramos agora para que seja tirado de nós toda a ignorância a respeito deste princípio, a fim de que possamos de fato ser multiplicadores de discípulos, de filhos espirituais. Senhor, estamos em Suas santas mãos. Abre nosso coração, nosso entendimento, para que este princípio faça germinar em nossa vida de discípulos uma grande fecundidade espiritual.
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa, em que nós vamos andar um pouco mais neste princípio, com a graça do nosso Deus. Até lá.